1915, ele pede a filiação na Ápia. Ah, tá. Na Ápia. Aí o que acontece? Pelo fato da Ápia ter o paulistano dentro dos seus times, porque aí já outros times começaram a ir para a Ápia também. Por quê? O maior time do Brasil, o maior clube do Brasil nesses primeiros 20 anos do futebol, bem a verdade, era o Clube Atlético Paulistano. O Paulistano era o maior time do país. E ele era uma referência para os outros. Então, pouca gente sabe, mas o Frederich, ele começou no Ipiranga. Ele jogou 5 anos no Ipiranga e depois ele foi pro Paulistano. Quando ele foi pro Paulistano, era mais ou menos como quando o Dudu saiu do Grêmio e veio pro Palmeiras. Sabe essas contratações assim que para o jornal? Chapéu, caramba, todo mundo. Não, todo mundo assim, não, que é o cara... Lembra aquele programa do Milton Neves que aparecia, eles faziam um programa de bomba, contratou... Quando Põe bomba pra mim aí. Exato. Quando o Frederich foi pro Paulistano, foi isso. Entendeu? Então, todo mundo tinha o Paulistano como uma referência no futebol. E todo mundo que queria ser bom... Então a liga mais legal era a Ápia, né? Era a Ápia, por causa do disso, Paulistano. por causa desse fator. A melhor era do Paulistano. Por quê? Porque o Corinthians tentou mudar pra Ápia também. Ele tentou mudar, porque o Corinthians ganha o campeonato de 1914 na Liga, mas os próprios jogadores falaram, a gente ganhou o campeonato da Liga, mas o maior bicho-papão do futebol brasileiro tá na outra. Tá na outra. Então, pra gente mostrar que a gente é bom mesmo, a gente tem que jogar com eles. E eles estão na outra liga, então nós temos que ir pra lá. Porque o paulistano, ele criou a Ápia. Então, ele não ia voltar pra liga. Então, se alguém quisesse jogar contra ele, você tinha que ir até lá. Entendeu? E era uma forma de enfraquecer a outra também, Exatamente. Né? Mandar um abraço aqui pro Emerson Rodrigues, que é aqui que ele manda um superchat lá de Massachusetts. E fala, porra, Nery, que programa top. Emerson, direto de Estados Unidos, Massachusetts. Já morei aí, já. Valeu, Emerson. Valeu. E aí, ô Nery, o que acontece? Então o Palestra pediu para entrar na Ápia. Ele foi aceito de maneira extraordinária. Por quê? Porque a Ápia já estava com a tabela montada. Não dava como encaixar. Aí eles falaram, vamos ver se pro ano que vem, 1916, a gente aumenta o número de times, enfim, dá uma maneira de tentar encaixar vocês. Então, o ano de 1915, o Palestra ele joga só 3 amistosos e depois um torneio parecido com o torneio início. Não era o torneio início. Tá. O torneio início ele surge em 1919. Mas ele joga um torneio parecido com o torneio início no final do ano. Agora, campeonato mesmo, ele só começa a jogar a partir de 1916. Porque surgiu uma denúncia na Ápia, que naquela época o futebol ele era oficial. Ele não era profissional. Ele era oficial. Então, por exemplo, o Frederich, quando foi jogar no Paulistano, ele pagava mensalidade no Paulistano. Ele era sócio do clube. Olha que E era jogador do time. Aqui, os primeiros jogadores oficiais, o Bianco e vários outros, eles eram sócios do Palestra. Para jogar, eles tinham que se associar. Hoje, o clube contrata o jogador. Naquela época, não. O cara ficava sócio do clube, entendeu? E aí, se ele fosse selecionado na peneira interna, vamos dizer assim. Igual quando eu joguei aí ele virava jogador. Sócio, sim. Você vinha primeiro para as quadrinhas pagava mensalidade. Pagava mensalidade. Você Sim. jogava primeiro, fazia uma peneira nas quadras que eram fora, né? Antes do. Pra depois você ir pro ginásio. Se os caras, esse aí vem pro ginásio treinar. O futebol era assim, porque ele era chamado de oficial. O salão também era assim aqui? Sim, era chamado de oficial, não era profissional. O profissionalismo começou em 1933. Então, nessa época, eles chamavam um time de oficial. E aí, o que acontece? Em 1916, surgiu uma denúncia que tinha um time também da colônia escocesa em São Paulo. Chamava Scott Wanderers. E ele jogava o campeonato da Ápia. E surgiu uma denúncia de que como é que acontecia? Então, os times cobravam ingresso, entendeu? Tudo que a gente vive hoje é uma evolução do passado. Tudo. Tá? Eu fico um pouco incomodado quando as pessoas menosprezam o passado, porque, por exemplo, teve um cara que falou assim, mas nessa época aí o jogador jogava num time num domingo, no outro jogava no outro. Jogo oficial de campeonato isso não acontecia. O cara podia jogar num domingo um jogo oficial de campeonato pelo time que ele era inscrito,
E depois... Não. E no outro domingo ele podia jogar um amistoso. Um jogo não oficial por outro. Entendeu? É que hoje você não consegue imaginar. Você pega os 4 grandes aqui de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. Por exemplo, se o Palmeiras é um amistoso semana que vem, ou um jogador do Corinthians, ou do São Paulo, ou do Santos vir jogar um amistoso aqui. Até por causa da rivalidade que, né? Mudou muito. Agora, naquela época, jogo oficial de campeonato não podia. Não tinha essa, começou o campeonato, nesse domingo eu tô no Palestra, semana que vem eu tô no Santos. Não podia mesmo. O que podia era amistoso. Amistoso sim. Tanto que quando os times de São Paulo jogavam amistosos contra os times do Rio, era comum os outros clubes oferecerem reforços, porque era amistoso. Tanto que o Fred Reich veste a camisa do Palestra. Ele veste acho que em 3 amistosos. Tá vendo aí, ó? Tem gente que do outro lado lá do muro lá que fica... Ele jogou 3 amistosos pelo Palestra. Ele jogou 3... E o Palestra emprestou jogador também para outros times. Emprestou. Que era aí uma situação da época, né? Uma coisa da época. Mas era emprestado. Entendeu? Quando tinha o campeonato oficial, o cara tinha que jogar pelo time que ele era sócio e que ele estava inscrito na competição. Entendeu? Então surgiu uma... Mas aí o que acontece? Eles cobravam o ingresso, os times, para organizar a estrutura. O campo, então você precisa pagar o funcionário que deixa a grama em dia, você precisa pagar... quando a gente faz o rachão lá, ó. Por exemplo, as arquibancadas do campo eram de madeira, então quebrou lá, você tem que ter um funcionário ali para consertar, entendeu? Então os clubes, eles usavam o dinheiro que entrava das rendas para manutenção da sua estrutura. Tá. Surgiu uma denúncia que o time dos escoceses, eles estavam rachando entre eles o dinheiro da renda. O que para aquela época era um escândalo, entendeu? Porque naquela época eles não aceitavam o profissionalismo. Eles queriam que o futebol fosse oficial nesse cimo que falei, entendeu? E ninguém podia ganhar dinheiro, a não ser que você fosse um funcionário. Agora o jogador não podia ganhar, o dirigente não podia ganhar. Igual hoje, sim, mais ou menos. O dirigente... Não, o jogador ganha porque profissionalizou. Então... O dirigente não... O dirigente, vamos ser oficiais, ele não tem salário, né? Ele não tem, né? Não tem. Se você virar diretor de comunicação, você não vai ter salário, entendeu? Você não vai ter salário. Mas você vai trocar o carro. Mas aí o que acontece, entendeu? Então, quando surgiu isso, foi um escândalo. Os caras estão dividindo dinheiro entre eles no vestiário. Mas foi um escândalo. Como provaram que isso estava acontecendo mesmo, a APA expulsou o Scott Wanderers da liga. E aí abriu uma vaga. Opa! Palestra! Exatamente. E aí o Palestra entrou na vaga do Scott Wanderers. Em 1916. 16. Tá. E aí começa a história do clube de maneira oficial nos campeonatos, entendeu? Porque em 1915, como eu falei, foram só 3 amistosos e esse torneiozinho amistoso, tipo torneio início no fim do ano, né? Agora, jogo oficial de campeonato mesmo acontece a partir de 1916.